Existe um momento na vida de qualquer homem em que ele percebe que não está vivendo o que realmente poderia. Ele olha no espelho e vê a procrastinação estampada no rosto, sente o peso da fraqueza emocional e lembra da sensação amarga de ser ignorado por aquela mulher que parecia interessada, até não estar mais. É nesse instante que nasce a vontade de mudança e também a coragem de encarar aquilo que os filósofos estoicos chamavam de autodomínio, o poder de liderar a própria vida antes de tentar conquistar qualquer outra pessoa. Muitos homens entram em um ciclo silencioso de dor, tentam agradar demais, perdem o controle emocional, buscam validação como se fosse oxigênio, transformam sua presença em algo tão comum que deixa de ter valor. E quando percebem que o interesse dela evaporou, surge o famoso questionamento: o que eu fiz de errado? A verdade é dura, mas libertadora. Você não perdeu ela por falta de esforço. Você perdeu por falta de propósito, presença e postura. E é exatamente isso que vamos corrigir aqui. A filosofia estoica nos ensina que ninguém controla a reação do outro, mas controla suas atitudes. Pense em personagens como Maximus, de Gladiador, ou Thomas Shelby, de Peaky Blinders, homens que não imploram, não perseguem, não mendigam atenção. Eles entendem o valor da ausência, o peso do silêncio e o poder da disciplina. Quando um homem como esse decide sumir, o mundo percebe. E sim, uma mulher também sente isso de forma profunda, mesmo que nunca admita em voz alta. Este vídeo existe para abrir os olhos dos homens que estão cansados de viver ajoelhados emocionalmente. Aqui, você vai entender de forma clara, direta e prática o que realmente acontece dentro da mente de uma mulher quando você desaparece. E mais importante, como usar essa ausência não como joguinho, mas como ferramenta de crescimento, valor e poder pessoal. Não estamos falando de manipulação, estamos falando de recuperar sua força, seu foco e sua identidade masculina. Ao longo deste roteiro, você vai descobrir os 5 gatilhos emocionais que despertam arrependimento, curiosidade, saudade e até um medo silencioso de perda definitiva. Vai entender por que homens que dominam esse comportamento não só conquistam mais, conquistam melhor. E, acima de tudo, tornam-se líderes de si mesmos. Porque no final das contas, a verdadeira sedução começa quando você deixa de correr atrás e começa a caminhar com propósito. Se você quer mais clareza, mais poder interno e mais controle sobre a própria história, este é o momento de fazer parte dessa transformação. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com algum amigo que precisa acordar para a própria grandeza. E antes de avançarmos, me diga nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Qual dessas frases representa você hoje? Quando você some, a primeira coisa que ela sente é um vazio estranho, quase desconfortável. É como se algo tivesse saído do ar, igual quando você abre o celular e percebe que o Wi-Fi caiu sem aviso. A mulher acostumada com sua atenção diária, mesmo que fingisse não ligar, sente a ruptura da validação imediata. Ela percebe a ausência como um silêncio que ecoa, e isso mexe direto com o emocional. É nesse momento que a mente dela começa a questionar o que mudou. Essa perda repentina de validação atinge de forma muito mais forte do que a maioria dos homens imagina. Mesmo as mulheres mais seguras gostam de sentir que têm um certo poder, controle sobre o ambiente e sobre quem dá atenção a elas. Quando você some, esse controle escorrega pelos dedos dela sem que ela possa impedir. A sensação é parecida com a de quem solta as rédeas e percebe tarde demais que o cavalo disparou. E é justamente aí que o jogo começa a virar. A validação que antes era abundante, agora vira escassez, valor. Sua presença, que talvez ela julgasse comum, transforma-se rapidamente em algo raro. Como na filosofia estoica, é na falta que você percebe o que realmente importa, e com ela não é diferente.
A ausência cria uma quebra na rotina emocional dela, como se o cérebro dissesse: "Ei, algo valioso sumiu." E é nesse momento que ela começa a avaliar o que ignorava antes. O mais curioso é que esse impacto não aparece como um terremoto emocional imediato. Muitas vezes vem disfarçado, camuflado em pensamentos soltos. Ele não respondeu ainda? Será que aconteceu algo? Por que ele está diferente? Mesmo que tente parecer indiferente, o incômodo cresce. É igual a uma música que você ouve no fundo, baixa demais para incomodar, mas insistente demais para ignorar. A perda de validação trabalha em silêncio, mas nunca passa despercebida. Esse choque, inclusive, faz com que ela relembre conversas, atitudes e até momentos em que talvez tenha te tratado com pouca atenção. O arrependimento começa a ensaiar seus primeiros passos, mesmo que ela ainda não admita. A ausência funciona como espelho. Ela se vê perdendo o controle e isso ativa um desconforto genuíno. Esse desconforto é o início de um processo emocional que se intensifica nos próximos estágios. E é justamente nesse ponto que algo poderoso acontece. Ela começa a sentir a necessidade de recuperar aquilo que tinha, mas que não valorizou. É o primeiro gatilho que abre caminho para a inversão de poder e controle, que veremos no próximo tópico. Porque quando a validação some, a mente dela entra em modo busca, tentando reorganizar aquilo que antes estava sob domínio. É o prelúdio da virada emocional que está prestes a acontecer. Quando você decide sumir, a dinâmica entre vocês muda de forma quase imediata, ainda que ela não admita. Antes, ela tinha a sensação de que ditava o ritmo, respondia quando queria, dava atenção quando convinha, mantinha você ali orbitando. Mas quando você implementa a ausência com firmeza e propósito, a balança emocional vira. É como numa cena clássica de filmes de espionagem, quando o agente some e deixa todos tentando descobrir o próximo movimento. A sensação de controle dela começa a derreter. O curioso é que essa perda de controle não chega como uma explosão explícita. Ela aparece como um incômodo lento, uma inquietação que cresce sem permissão. A mulher que se sentia segura agora começa a se perguntar por que você não está mais buscando validação, por que não insiste, por que não corre atrás. Ela percebe que algo mudou no seu comportamento e essa mudança mexe diretamente na estrutura emocional dela. Esse impacto sutil é muitas vezes mais poderoso do que qualquer confronto direto. Quando o poder-controle muda de mãos, algo profundo acontece. Ela passa a reagir ao seu silêncio. A ausência vira um campo magnético invisível. O simples fato de você não tentar provar nada faz ela se perguntar se perdeu algo valioso sem perceber. É como se o valor que ela julgava garantido de repente deixasse de ser acessível. E quando algo se torna escasso, o interesse aumenta. A mente humana funciona assim. A dela, ainda mais quando há emoção envolvida. Essa inversão também destrói a sensação de previsibilidade que ela tinha sobre você. Antes, era fácil antecipar suas ações. Uma mensagem, uma tentativa de aproximação, um convite. Agora sua postura estoica faz você agir como os personagens que inspiram respeito sem levantar a voz. Tipo Batman desaparecendo da sala enquanto o comissário Gordon pisca. Quando ela percebe que não consegue mais prever seus passos, o mistério vira combustível para o interesse. E essa ruptura ativa um processo interno muito particular. Ela começa a tentar decifrar seu silêncio. É como se cada ausência sua fosse uma frase não dita e ela tentasse traduzir cada detalhe. Será que você perdeu o interesse? Será que está conversando com outra mulher? Será que percebeu que ela não te valorizava? Esse turbilhão mental é o ponto exato onde a mente feminina começa a girar em torno do que antes parecia garantido. E quanto mais ela pensa, mais perde o controle. Essa inversão de poder é apenas o início. Quando o silêncio começa a gritar, nasce também a curiosidade.
aquela que se transforma em busca, em observação, em quase obsessão. E é justamente isso que nos leva ao próximo ponto, onde a ausência vira lupa, e cada movimento seu ou falta dele desperta ainda mais interesse. Quando você some, algo muito interessante acontece. Ela começa a olhar para você como se estivesse vendo um enigma pela primeira vez. A ausência quebra o padrão, desmonta o script mental que ela tinha sobre quem você era. De repente, você não está mais onde ela espera que você esteja. E isso abre uma caixa de perguntas que ela nunca precisou fazer antes. É como quando o protagonista de um filme desaparece da trama e todos começam a especular o que ele está planejando agora. Esse simples ato muda completamente o foco emocional. A curiosidade dela não surge do nada. Ela nasce do choque entre a antiga sensação de controle e a nova realidade de escassez, valor. Antes, havia a certeza de que você estava ali, disponível. Agora, cada minuto sem sua validação se transforma em um pequeno incômodo que cresce. Ela checa suas redes sociais, revisita mensagens antigas, tenta reconstruir mentalmente o momento exato em que você virou a chave. Esse interesse crescente não é racional, é emocional, quase automático. Com o tempo, essa curiosidade vira uma espécie de radar. Ela começa a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Quem você segue? Quem curtiu suas fotos? Você saiu? Você postou algo com amigos? Aqui entra uma dinâmica que muitos filmes exploram. O personagem silencioso sempre gera mais curiosidade do que o barulhento. A ausência vira presença. O silêncio vira pergunta. E isso faz você ocupar mais espaço na mente dela do que quando estava disponível. Esse processo pode evoluir para uma obsessão leve, ainda que ela negue até para si mesma. A mente dela começa a buscar padrões onde não existem, tentando prever seus movimentos. Ela compara você com outros homens que vivem tentando chamar atenção e percebe que você não está em competição. Sua postura transmite poder, controle, e quanto mais ela percebe que você não precisa dela para se validar, mais ela começa a se perguntar o que você descobriu sobre si mesmo. Ao mesmo tempo, essa curiosidade desperta algo que poucas mulheres admitem: medo de estar sendo substituída. Não é ciúme em sua forma clássica. É o receio de que sua ausência tenha criado espaço para outra pessoa entrar. A ausência te coloca em uma posição de constante mistério, como personagens icônicos que sempre parecem saber algo que os outros não sabem. Isso mexe fundo no emocional, porque coloca você como o elemento imprevisível da equação. E é justamente nesse ponto que sua ausência começa a cobrar um preço emocional nela. A curiosidade já não é apenas interesse, é inquietação, dúvida, expectativa. É o início do território onde o arrependimento começa a se formar, mesmo que ela ainda tente disfarçar. E é exatamente nesse terreno emocional que o próximo tópico se desenrola. Quando a curiosidade dela começa a se transformar em inquietação, nasce um sentimento que raramente aparece de forma direta: o arrependimento. Mas ele nunca chega dizendo seu próprio nome. Ele vem disfarçado de saudade, envolto em lembranças repentinas que surgem no meio do dia, sem aviso. É quando ela se pega pensando em momentos simples, uma conversa leve, uma piada interna, aquele olhar rápido que você dava quando algo te divertia. A ausência amplifica essas memórias como se fossem cenas de um filme que ela não prestou atenção da primeira vez. Essa saudade não é romântica no início, é incômoda. É como quando você lembra de algo que deixou de fazer e não consegue tirar da cabeça. Ela tenta racionalizar. Não é saudade, é só lembrança. Mas o corpo não mente. A falta da sua validação começa a apertar, e a mente dela busca explicações onde antes só existia certeza. É curioso como o cérebro valoriza aquilo que não tem mais. A ausência cria esse efeito psicológico de tornar o que era comum em algo valioso.
Nesse ponto, ela começa a revisitar mentalmente momentos em que poderia ter agido diferente. Talvez tenha sido fria demais, irônica demais, distante demais. O arrependimento surge como um fantasma, sempre ao fundo, lembrando que ela tinha poder, controle e não soube usar. A filosofia estoica diz que só percebemos o real valor quando perdemos a ilusão do controle. É exatamente isso que está acontecendo com ela. Suas ações começam a ser reavaliadas sob uma nova luz. Esse arrependimento, porém, não se manifesta em forma de culpa explícita. Ele aparece como pequenas perguntas internas. Será que eu exagerei? Será que tratei ele mal? Será que ele percebeu que eu não dei tanto valor? A mente dela tenta justificar o desconforto, mas nenhuma justificativa preenche o espaço que sua ausência deixou. É como apagar uma mensagem e, mesmo assim, ficar pensando nas palavras que estavam ali. E aqui surge um detalhe sutil, mas extremamente poderoso. Ela começa a sentir saudade não apenas de você, mas de como você fazia ela se sentir. A validação que antes era abundante, agora virou escassez, valor, e isso dói. Ela percebe que você dava algo que os outros homens não dão: atenção sem desespero, presença sem carência, energia sem implorar. E quando a mente reconhece esse diferencial, o arrependimento se mistura com uma vontade silenciosa de reencontrar aquilo que perdeu. Mas esse arrependimento ainda não é o fim. Ele é a porta para algo muito mais profundo: o medo. É no cruzamento entre saudade e perda de controle que nasce a sensação de que ela pode ter deixado escapar alguém raro. E é exatamente nesse ponto emocional que o próximo tópico se constrói, revelando o que acontece quando a ausência deixa de ser apenas ausência e começa a aparecer perda definitiva. Quando a curiosidade dela começa a se transformar em inquietação, nasce um sentimento que raramente aparece de forma direta: o arrependimento. Mas ele nunca chega dizendo seu próprio nome. Ele vem disfarçado de saudade, envolto em lembranças repentinas que surgem no meio do dia, sem aviso. É quando ela se pega pensando em momentos simples: uma conversa leve, uma piada interna, aquele olhar rápido que você dava quando algo te divertia. A ausência amplifica essas memórias como se fossem cenas de um filme que ela não prestou atenção da primeira vez. Essa saudade não é romântica no início, é incômoda. É como quando você lembra de algo que deixou de fazer e não consegue tirar da cabeça. Ela tenta racionalizar: não é saudade, é só lembrança. Mas o corpo não mente. A falta da sua validação começa a apertar e a mente dela busca explicações onde antes só existia certeza. É curioso como o cérebro valoriza aquilo que não tem mais. A ausência cria esse efeito psicológico de tornar o que era comum em algo valioso. Nesse ponto, ela começa a revisitar mentalmente momentos em que poderia ter agido diferente. Talvez tenha sido fria demais, irônica demais, distante demais. O arrependimento surge como um fantasma, sempre ao fundo, lembrando que ela tinha poder, controle e não soube usar. A filosofia estoica diz que só percebemos o real valor quando perdemos a ilusão do controle. É exatamente isso que está acontecendo com ela. Suas ações começam a ser reavaliadas sob uma nova luz. Esse arrependimento, porém, não se manifesta em forma de culpa explícita. Ele aparece como pequenas perguntas internas. Será que eu exagerei? Será que tratei ele mal? Será que ele percebeu que eu não dei tanto valor? A mente dela tenta justificar o desconforto, mas nenhuma justificativa preenche o espaço que sua ausência deixou. É como apagar uma mensagem e, mesmo assim, ficar pensando nas palavras que estavam ali. E aqui surge um detalhe sutil, mas extremamente poderoso. Ela começa a sentir saudade não apenas de você, mas de como você fazia ela se sentir. A validação que antes era abundante, agora virou escassez, valor, e isso dói. Ela percebe que você dava algo que os outros homens não dão:
Atenção sem desespero, presença sem carência, energia sem implorar. E quando a mente reconhece esse diferencial, o arrependimento se mistura com uma vontade silenciosa de reencontrar aquilo que perdeu. Mas esse arrependimento ainda não é o fim. Ele é a porta para algo muito mais profundo: o medo. É no cruzamento entre saudade e perda de controle que nasce a sensação de que ela pode ter deixado escapar alguém raro. E é exatamente nesse ponto emocional que o próximo tópico se constrói, revelando o que acontece quando a ausência deixa de ser apenas ausência e começa a aparecer perda definitiva. Quando a saudade começa a apertar e o arrependimento já ronda os pensamentos dela, nasce um sentimento mais profundo e difícil de admitir: o medo. Não é aquele medo superficial de ser ignorada. É o medo silencioso de ter perdido alguém raro, alguém que tinha valor real. Sua ausência, que começou como um incômodo leve, agora parece um sinal de que você pode ter seguido em frente. E quando uma mulher percebe que perdeu o acesso a algo valioso, a mente dela dispara alertas que ela não consegue controlar. Esse medo cresce especialmente porque ela não entende o que mudou em você. Antes, sua validação era certa. Agora, sua falta de contato vira ausência estratégica, quase estoica. Ela percebe que você não está mais ali como garantia emocional. É como quando um personagem forte abandona a história e o público sente que a trama nunca mais será a mesma. A dúvida, nesse estágio, vira companheira inseparável da imaginação dela. E é isso que tira a paz. O mais impactante é que esse medo não vem sozinho, ele traz comparações. Ela começa a pensar nos outros homens ao redor dela, os que insistem demais, os que imploram atenção, os que não têm propósito. E então compara todos eles com você, justamente agora que você não está mais presente. A escassez, valor do seu comportamento aumenta ainda mais. Essa comparação involuntária reforça a ideia de que você não era comum, e isso amplifica o receio de que perder você seja uma perda definitiva. Nesse momento, a mente dela começa a revisitar os pequenos sinais de desinteresse que talvez tenha demonstrado. A falta de reciprocidade, as respostas frias, as piadas que soavam como desdém. E cada detalhe vira uma peça de arrependimento que compõe o medo atual. É como se ela estivesse montando um quebra-cabeça emocional, percebendo que aos poucos foi desgastando a ligação que vocês tinham. E agora não sabe mais se tem como recuperar. Esse medo também faz ela imaginar cenários. Será que você conheceu alguém? Será que finalmente percebeu seu próprio valor? Será que aceitou que ela não te tratava como deveria? Essas perguntas surgem como um roteiro de drama interno, onde sua presença é o ponto de virada. A ausência faz ela perceber que você, mesmo em silêncio, tem muito mais poder e controle do que ela imaginava. E é isso que torna tudo mais intenso. E aqui, chegamos ao ponto mais profundo de todos. A percepção dolorosa de que você pode ter sido a única chance real de algo verdadeiro. Não pela fantasia romântica, mas pelo encaixe entre presença, propósito e postura. Quando a ausência te transforma em possibilidade perdida, ela sente o peso emocional de cada escolha que fez. E é nesse último estágio que muitas mulheres finalmente acordam, mas muitas vezes tarde demais. No fim de tudo, a grande lição não é sobre ela, é sobre você. A ausência só tem poder quando é sustentada por propósito, disciplina e direção. O homem que entende isso deixa de buscar validação externa e passa a construir seu próprio valor. Ele não se perde tentando impressionar alguém. Ele se encontra liderando a própria vida. E, curiosamente, é exatamente essa postura que faz qualquer mulher olhar para ele de forma diferente. A pergunta que você precisa fazer não é: será que ela vai voltar? Mas sim: eu estou vivendo como um homem que merece respeito ou como alguém que implora por atenção? Essa reflexão é dura, mas transforma. Os estoicos sempre reforçaram que o controle verdadeiro não está no mundo externo, mas na nossa capacidade de agir de forma firme e centrada.
Quando você se torna dono de si, o jogo muda para sempre. O caminho é simples, mas exige coragem, assumir responsabilidade total pela própria história. Quando você se coloca como prioridade, sua energia muda, sua ausência vira poder, sua presença vira escolha, e seu valor deixa de ser negociável. E não se engane, as mulheres percebem isso de longe. Elas sentem quando um homem tem estrutura, propósito e controle emocional. E sentem mais ainda quando ele perde tudo isso. Então pergunte-se agora: eu estou deixando minha vida me controlar ou estou finalmente assumindo o volante? Pense em cada área da sua rotina: hábitos, disciplina, foco, objetivos. A ausência que você entrega ao mundo precisa refletir a presença que você constrói dentro de si. Só assim, você deixa de ser um homem comum e passa a ser um homem que inspira. E esse tipo de homem não é esquecido tão facilmente. Se essa mensagem te tocou, te incomodou ou te despertou, isso já é o começo da transformação. Agora é hora de agir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa acordar. Quando um homem cresce, ele puxa outros junto. E quando um grupo de homens cresce, o mundo muda ao redor deles. Seja parte disso com consciência e força. E antes de encerrarmos, fica uma última provocação. O que você vai fazer hoje que o seu eu de amanhã vai agradecer? Você pode continuar sendo guiado por impulso, medo e arrependimento. Ou pode liderar sua vida com firmeza, presença e valor. A escolha, como sempre, está nas suas mãos.